Boa noite. O trabalho é sobre a aplicação de metodologia de resolução de problemas. O plano de aula é referente à disciplina de Ciências e Matemática, nono ano do ensino fundamental. O conteúdo: genética e porcentagem. Tempo estimado para aplicação: 8 aulas. Os objetivos específicos são: compreender as descobertas a partir de Mendel, conhecer os padrões de herança, entender os genes e o ambiente, desenvolver raciocínio para responder problemas e realizar cálculos de porcentagem. Uma competência específica de matemática é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Uma competência específica de ciências é compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e processos de investigação científica. As habilidades de ciências previstas pela BNCC. EF 09608. Associar os gametas à transmissão das características hereditárias. E EF 09609. Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade. E a habilidade de matemática EF 06MA13. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade sem fazer o uso de regra de 3. Foi utilizado o método de polia para o desenvolvimento e aplicação de uma atividade de ciências e outras de matemática. Recursos didáticos utilizados foram quadros, giz, a lousa, o piloto e o livro didático. A interdisciplinaridade houve a integração de biologia com matemática para a resolução de problemas. Sobre os temas transversais, teve um problema de genética no qual foi necessário ter noções de probabilidade para responder. A avaliação será baseada no método de polia. Sobre a descrição da atividade aplicada. A tarefa foi resolução de problemas de genética de porcentagem com o objetivo de compreender como a matemática se relaciona a princípios e conceitos biológicos. O material utilizado: folha, caderno, lápis e borracha. As tarefas foram simples, e foram realizadas de forma individual. A aluna, Laura, respondeu 2 problemas de conta básica de multiplicação, divisão e porcentagem. Um dos problemas é de genética e outro de porcentagem. Sobre a análise da tarefa e a discussão dos resultados. Foi aplicado um problema, e foi respondido pela Laura. E ela respondeu em 8 minutos a tarefa. Foi dito para a Laura que ela teria que responder as 2 atividades e que eram de conta básica. E que ela precisaria relembrar noções de probabilidade. A Laura falou que não tinha certeza se lembrava de toda a probabilidade de genética, mas ela tentou responder e comentou que calcular a porcentagem ia ser melhor. A Laura tinha dúvida se lembrava mesmo dos assuntos, mas como ela tinha feito prova dos assuntos, ela conseguiu responder, Eu informei que não teria problema nenhum se ela errasse. E se ela precisasse de ajuda, eu ajudaria. O problema foi: um casal sempre sonhou em ter 2 filhos, uma menina e um menino. De acordo com a genética, qual é a probabilidade de o primeiro filho desse casal ser uma menina e o segundo ser um menino? Dê a resposta em frações. A Laura respondeu que a probabilidade seria de 50% masculino e 50% do gênero feminino. A Laura
conseguiu responder essa atividade. Ela explicou para mim que metade das chances ela poderia usar probabilidade. E eu acredito que a Laura conseguiu desenvolver bem a atividade. No problema 2, ela teve um pouco de dificuldade porque ela demorou para montar o problema. No geral, a atividade durou 20 minutos. Eu expliquei que ela precisaria prestar atenção porque era sobre porcentagem. E ela disse: essa tarefa eu acho que consigo fazer, porque respondi um problema parecido da minha turma com a professora de matemática. Um serviço de filmes e séries lançou a promoção. Caso um cliente indique um novo, recebe um desconto de 10% em suas mensalidades. Para o segundo cliente indicado que fechar uma assinatura, o indicador recebe mais 10% em relação ao preço que pagava. Se o preço era de 35, após 2 indicações o cliente indicador pagará quanto? A Laura acertou a resposta, mas demorou para responder. Eu acredito que a Laura conseguiu desenvolver bem a atividade e seguir os métodos propostos. O objetivo foi atingido e ela seguiu o método de polia para conseguir responder e chegar na solução. Essa foi a avaliação da Laura do problema 1. Considerações finais. Acredito que o método de polia está alinhado com as diretrizes da BNCC no momento que fala sobre despertar o espírito de investigação e também o raciocínio lógico. Por meio desses problemas aplicados, pude perceber uma certa ansiedade em meio às respostas, mas ainda assim a Laura estava segurada que sabia alguma coisa do assunto e podia responder esses problemas. Ao final, a Laura me disse que estava vendo esses assuntos na escola e esses problemas iriam ajudá-la a se sentir mais segura quando estiver realizando as atividades. Para mim, eu pude aprender mais sobre a forma mais adequada de resolução e isso irá me ajudar como professora. Obrigada.